Olá, hoje no Técnica Rural vamos falar sobre o manejo de entrelinhas em citros. Uma pesquisa do Instituto Agronômico de Campinas mostrou que roçar a entrelinha e jogar a massa verde para as linhas ajuda a aumentar a produtividade e reduzir custos com agrotóxicos. Você vai conhecer o trabalho e também comprovar os resultados. Fique com a gente, o Técnica Rural já está no ar. Em um pomar de citros, os cuidados com as entrelinhas são fundamentais. Evitar a mato-competição com as plantas e proporcionar boas condições para o solo é importante e os produtores já reconhecem essa necessidade, mas nem sempre foi assim. A entrelinha, no passado, não se preocupava tanto, o produtor não preocupava muito, ele preocupava apenas com a linha dos citros, onde estão as árvores de citros, né, que é o que dá a produção e a renda para ele. A gente tem percebido que a entrelinha, quando manejada de uma forma correta, ajuda a produção da linha, das plantas de citros. Então hoje a gente tem visto que não é mais como no passado, que você arava, gradeava a entrelinha, deixava exposta, com problema de erosão, exposição ao sol. Hoje a gente mantém a entrelinha também, a entrelinha seria a faixa entre as plantas de citros, né, coberta, com uma cobertura que pode ser implantada, ou as próprias plantas que estão no local. A gente usa isso em benefício da linha, usando algumas técnicas de manejo hoje que a gente tem recomendado. O produtor pode optar entre deixar a entrelinha com plantas nativas ou cultivar espécies que sejam mais positivas para o pomar. A segunda opção é a mais indicada. A nativa nem sempre é tão vigorosa, porque tem várias plantas, uma compete com a outra, são plantas de porte não muito alto, e quando você implanta uma cultura intercalar, você pode optar por espécies adaptadas, mais vigorosas, como por exemplo algumas braquiárias que a gente tem testado. A gente tem visto que a braquiária rusizense, que é uma braquiária não tão agressiva quanto a braquiária de pastagem, que é a decumbens, ela tem ido muito bem nesse sistema de manejo de entrelinha em citros. E acaba deixando benefícios no solo também. Isso. Se ela é manejada corretamente, você não pode deixar ela invadir a linha dos citros. Você tem que manejar ela, seria cortar com alguns tipos de roçadeira e está beneficiando a linha de citros. Para fazer o manejo correto da entrelinha, inclusive valorizando a vegetação presente, não é preciso aumentar o espaçamento. Hoje a tendência é diminuir esse espaçamento. Todas as culturas frutíferas, perenes, né, têm diminuído o espaço para aproveitar a área. Isso prejudica a entrelinha. Você tem, quanto mais sombreado, menos massa você produz na entrelinha. Mas você consegue implantando essas culturas, como eu falei, que podem ser gramíneas ou podem ser leguminosas, tem várias espécies. A gente tem dado preferência hoje para recomendar para os produtores espécies perenes de entrelinha. Por quê? Você semeia uma vez e ela fica para o resto da vida e você vai manejando. Porque as anuais você tem que todo ano estar entrando, tem o custo de semente, o custo de implantação. Então, as espécies perenes hoje são as mais recomendadas, que o IAC tem recomendado. Mas então, mantendo o espaçamento que já se usa, não precisa de mais espaçamento? Não. Mesmo adensando hoje, dá para se manejar bem o uso da entrelinha. Dá para ocupar essa entrelinha e usar em benefício dos citros. Para o manejo, para o trabalho do agricultor, enfim, do trabalhador rural, a presença dessa entrelinha com mato, né, com vegetação, ela colabora de alguma forma ou prejudica de alguma forma? Se ela for manejada corretamente, o que é corretamente? Deixar a linha sempre mais limpa, pode ser capinada ou com herbicida, e a entrelinha roçada, baixa, não atrapalha em nada, não interfere em nada. Quando o mato está alto, a vegetação intercalar está alta no meio, atrapalha, se for fazer uma colheita. Então o que a gente recomenda é manejar, não deixar ficar muito alta, sempre roçando. E tem os tipos de roçadeira que a gente tem recomendado também. Bom, esse trabalho de pesquisa que vocês estão realizando no Instituto Agronômico de Campinas, ele começou de que forma? Vocês observaram algo que aconteceu espontaneamente e começaram a transformar isso num projeto científico? Existem alguns equipamentos, as empresas de equipamentos estão sempre inovando, né? Tem uma roçadeira normal lateral, que todo produtor usa, que ela roça essa entrelinha e mantém a vegetação. Daí uma certa empresa acabou adaptando essa roçadeira, projetando ela para jogar a massa para a linha dos citros. E com isso a gente começou a observar em alguns produtores, antes mesmo da pesquisa, um resultado interessante. Por isso, foi um incentivo para a gente iniciar as pesquisas com o uso dessa roçadeira, que a gente chama roçadeira lateral tipo ecológica, porque ela projeta toda a massa da entrelinha, massa verde, para a linha, mantém o solo coberto na linha,
aumentando a umidade, ciclando nutriente, não deixando o solo tão exposto à erosão, à luz solar, né? Então agora vamos mostrar o trabalho realizado pelo Instituto Agronômico de Campinas, com o uso de uma roçadeira ecológica. Vamos ver 4 modelos, começando pela realidade atual dos produtores de citros. O que a gente está vendo aqui é um manejo convencional hoje em citros, não só para limão, como para laranja, que é um manejo com uso de herbicida na linha de plantio do citros, aqui no caso limão, e roçadeira convencional na entrelinha, que é o que vocês podem ver aqui, que a massa fica toda no local, não é projetada para a linha de citros. O que se percebe com a utilização desse manejo? Então, a gente tem visto, até então não tinha outro tipo de manejo, era só esse manejo, então a gente não conseguia ver muita diferença, que era o padrão dos produtores. Então a gente vê que o solo fica descoberto, que pode ter problema com erosão, problema de compactação do solo, problema com luminosidade, né, com incidência de raio solar direto no solo, alta temperatura do solo, diminui muito a umidade do solo, então descoberto, né? A planta, a gente vê nesse tipo de sistema, ela consegue desenvolver bem. A gente tem observado, comparando com outros sistemas, que a produção é inferior. Em termos de número de frutos, nesse manejo convencional, quanto que se tem? Então, nesse manejo a gente tem observado por volta de 50 frutos por planta, que é inferior a outros tratamentos que a gente vai poder observar com o manejo ecológico. Em termos de custo de produção, esse herbicida que é utilizado aqui, ele já está dentro da planilha do produtor? Tá, o herbicida sempre foi usado. Não é um dos pontos que encarece muito o custo de produção, ele já está incluso. A forma que os pesquisadores encontraram o melhor resultado é o manejo da entrelinha usando uma roçadeira ecológica. O equipamento joga a massa verde sobre a linha de plantas, melhorando a produção em vários aspectos. Aqui é o manejo que a gente chama de manejo ecológico, que usa uma roçadeira também lateral como aquela, que projeta toda a massa da entrelinha para a linha de citros. Então a gente viu lá o solo descoberto, aqui o solo está coberto, dá para ver toda a massa projetada na linha de citros, mantendo o solo úmido e protegido. Na entrelinha, vocês podem ver que não tem massa alguma, que foi tudo projetado para a linha. Então é o inverso do que a gente viu na convencional. Nesse caso aqui, a adubação verde que vocês fizeram, que foi implantada, ela vai rebrotar, o produtor não precisa se preocupar. Aqui a gente usou uma espécie perene, que é uma braquiária, no caso a braquiária rusiziense, que você planta uma vez, ela é perene, fica por todo o tempo, não precisa implantar de novo, replantar. O manejo da roçada é o mesmo da produção convencional, sem a roçadeira ecológica. Isso varia muito dependendo do ano, depende de chuva, de como vai estar desenvolvendo a espécie aqui na entrelinha. Varia de 3 até 5 roçagens no ano. Isso, como é que ele avalia, o produtor avalia? Pela altura, quando ela começa a soltar semente, quando está no máximo desenvolvimento vegetativo, é a hora certa de roçar. Isso em centímetros? No caso de braquiária, ela chega até uns 50 centímetros, até 60 centímetros, essa rusiziense. E o fato da entrelinha ficar descoberta ou com menos cobertura não prejudica? Não, porque ela vai estar rebrotando aqui, ela não vai, já uma semana já começa a rebrotar, não fica totalmente. Tem a raiz dela aqui que está protegendo o solo também. Então é possível perceber que a proteção do solo, né, você vê uma camada grande, camada antiga, né, de outras roçagens, e o solo bem protegido e bem úmido. Nesta parcela é usada a roçadeira ecológica na entrelinha e também o herbicida para o controle do mato na linha. A comparação entre as duas modalidades, a que joga o verde na linha e a que mantém a massa roçada na entrelinha, é impressionante. Uma diferença bastante significante. A gente observou que esse manejo, né, que propicia essa melhora no solo, umidade, proteção do solo, propiciou também um aumento significativo na produção. A gente falou por volta de 50 frutos no manejo convencional com herbicida. O manejo ecológico com herbicida a gente tem observado 150 frutos por planta, que é um valor bastante acima, bastante considerado. E em termos de custo para o produtor, essa prática faz alguma diferença? Não, nesse caso, comparando o convencional herbicida e o ecológico herbicida,
A única alteração é a roçadeira projetada para jogar a massa, não tem incremento nenhum de custo. A sanidade da planta fica melhor com essa prática? A gente tem observado que melhora, a planta fica um aspecto verde mais forte, ela tem um crescimento, ainda a gente não tem observado grandes diferenças entre os dois manejos de tamanho de planta, que é um pomar novo, né, são 2 anos, a gente observa um vigor maior da planta nesse manejo aqui. Você vai ver no próximo bloco do Técnica Rural. Os benefícios que o manejo das entrelinhas trazem para o solo e ainda os nutrientes que a massa verde deixa para as plantas de citros. Eu espero você depois dos comerciais. Até já! Estamos de volta com o Técnica Rural. O assunto do programa de hoje é o manejo de entrelinhas no cultivo de citros. Continue acompanhando. No primeiro bloco do programa, você viu que uma pequena mudança, jogar a massa verde na linha em vez de deixar na entrelinha, pode triplicar a produção de frutas na citricultura. Mas os benefícios não ficam apenas na produtividade. Para se ter uma ideia da diferença que o manejo da entrelinha faz, o pesquisador usa um penetrômetro que mede a compactação do solo. Vamos ver primeiro no cultivo convencional. Esse é um penetrômetro Stolf, que foi elaborado para avaliar a compactação do solo. Ele tem, por princípio, uma massa aqui conhecida nessa peça, e você vai impulsionando para penetrar no solo. Quanto mais difícil para entrar, quanto mais impactos para penetrar no solo, numa distância conhecida, você vai ver que está mais compactado ou menos compactado. Em geral, o solo que não tem esse manejo de entrelinha que joga a massa verde para a linha é mais compactado? É mais compactado na linha. Esse foi um dos fatores que vocês... Isso, a gente tem observado e por isso a gente tem pedido para o produtor usar um manejo mais ecológico com a massa na linha. Bom, agora a gente vai mostrar como que funciona, né, o penetrômetro na parcela convencional, sem manejo com massa, né, na linha. E vamos ver quantos impactos a gente vai obter para atingir a profundidade de 1 centímetro. Você pode observar que para atingir os 40 centímetros de profundidade foram necessários 14 impactos, que é um número bastante alto, mostrando que o solo está bem compactado. Na área com manejo da entrelinha, é possível verificar com o penetrômetro que a condição do solo está bem melhor para o desenvolvimento das raízes e também para a manutenção da umidade no solo. Para comparar agora o efeito desse manejo ecológico na compactação do solo, a gente vai fazer a mesma aferição que a gente fez no ponto anterior. E esse aparelho sempre exige que faça a limpeza do local, tirar a palha, porque ele afere a compactação do solo, tem que tirar a palha. Também vamos fazer nos mesmos 40 centímetros, né, de profundidade e contar o número de impactos. Já percebe-se que está bem menos compactado. Seis impactos já foram suficientes para penetrar 40 centímetros. Menos da metade do número de impactos do ponto anterior, que era com a convencional. O que isso representa para a planta? É uma facilidade maior das raízes crescerem, a umidade, o solo está mais aerado, né, tá menos compacto, pode ter mais ar para a raiz, mais água para a raiz, com certeza propicia um melhor desenvolvimento vegetativo para a planta. Para fazer a medição de quanto está produzindo e projetando de massa verde na linha, que é interessante a gente saber, né, as duas roçadeiras, a gente usa a metodologia do gabarito, né, que é um quadrado. Esse é um gabarito que tem 50 por 50, então ele tem 1/4 de metro quadrado. Normalmente a gente faz 4 pontos na parcela. 2 pontos do lado de baixo da linha, 2 pontos do lado de cima, e faz a aferição na balança, faz a pesagem numa balança para ver quanto tem de massa. Para demonstrar aqui, a gente vai fazer um ponto inicial e fazer a pesagem.
A gente coleta o material nessa área, coloca numa bandeja. Vocês podem perceber que tem uma grande quantidade de massa, isso foi da roçagem de hoje. A gente não coleta a massa que já está degradando, a matéria orgânica já escura, né? A gente coleta só a massa verde para ver quanto está projetando. O pesquisador está analisando a braquiária plantada na entrelinha. O que é importante saber? A gente vai fazer análise também dessa braquiária para ver o que ela tem de nutriente e quanto que ela está transportando de nutriente aqui na linha. E depois, em comparação com o convencional, vocês vão perceber que não tem essa massa, né? Então não tem essa incorporação de massa e de nutriente. Vocês podem perceber, né, que a gente coletou a massa da projeção na roçadeira ecológica, né, que projeta muita massa na linha, está dando mais de 1 quilo, um pouco mais de 1 quilo nessa amostragem, que foi 1/4 de metro quadrado. Então no metro quadrado vai ter mais de 4 quilos. Transportando isso para hectare, que é o que a gente usa no campo, seria aproximadamente 40 toneladas de massa verde por hectare, que é um valor de massa bastante considerável. Isso tudo projetado na linha do citro, que dá todos aqueles benefícios que a gente comentou, de manter úmido, ciclar nutriente, ter menor compactação também. Agora vamos ver o mesmo trabalho de pesagem realizado na parcela com manejo convencional, ou seja, sem jogar a massa verde roçada sobre a linha. Pode-se perceber que tem bem menos massa, que na verdade a convencional ela não projeta, ela só mantém o que está de massa. Como aqui tem herbicida, então a gente tem uma quantidade pequena. A gente vai poder ver isso na pesagem. Dá para observar pela leitura aqui que a gente tem 10% apenas da massa da projeção da ecológica, deu por volta de 100 gramas, ela deu um pouco mais de 1 quilo, aqui deu um pouquinho mais de 100 gramas. Então 10 vezes menos massa projetada na linha na convencional. Quer dizer, não tem projeção, é só o que está mesmo no local e foi roçado. Agora o pesquisador fala sobre a parcela do experimento que utilizou a roçadeira ecológica sem o uso de herbicida. Pode perceber que tem mato aqui na linha e o resultado bastante interessante de produção. A gente tem, comparando com a ecológica, com o herbicida, a gente tem 100 frutos, lá 150. Comparando com a convencional, com o herbicida, tinha 50 frutos, né? Então ela tem um incremento de produção comparado com a convencional herbicida. Ela perde um pouco para a ecológica com herbicida. Por fim, uma área que é praticamente testemunha. Aqui foi usado equipamento convencional para roçar e não foi utilizado nenhum herbicida. Esse tratamento aqui mostra a roçadeira convencional e a gente não fez o manejo na linha do mato, para mostrar que isso não deve ser feito, que o mato compete muito com a planta de citros, aqui no caso o limão. Então o mato ele absorve água, nutriente e rouba isso da planta. Então a gente pode ver a planta aqui nesse tratamento, um tamanho pequeno, um porte pequeno, um número bastante reduzido de frutos, vocês podem perceber, pouquíssimos frutos. Aqui a gente tem em média 25 frutos por planta, comparado com a ecológica, com a herbicida que a gente viu, 150 com a convencional e com herbicida 50 frutos. Então você percebe pouco fruto, uma planta bem mais feia do que o manejo com a ecológica. Então isso a gente não recomenda o produtor fazer, deixar no mato, né? Largado no mato, como a gente fala. Tem que fazer o manejo do mato, seja com a roçadeira ecológica, mais o herbicida ou só a roçadeira ecológica, nunca deixar a convencional e sem herbicida aqui. Bem, você viu que o uso da roçadeira ecológica, projetando a massa verde plantada na entrelinha, na linha de plantas, permite triplicar a produção de frutos e ainda deixando benefícios no solo. Esse produtor de Pirassununga já utiliza o sistema e está satisfeito com os resultados. Usei roçadeira tipo roça embaixo do pé e a ecológica joga por cima. E agora estou usando herbicida na linha e jogando o mato no pé de laranja, né? A cobertura. E o que o senhor percebeu? Não, é melhor, que é o que nós vimos aqui, a proteção do solo, né? Que o solo fica sempre coberto com mato, que nessa nova maneira de conduzir a agricultura do plantio direto, não se admite terra descoberta, né? Inclusive até na cana, agora com a colheita mecânica, que fica o solo coberto, eu acho que está ali a vida da terra, né? Eu acho que o futuro, nós temos que proteger bem o solo, e uma das maneiras de proteger é com cobertura. Que aí não tem erosão, a temperatura, mantém uma temperatura mais constante, umidade, então acho que é por aí. O senhor percebeu a diferença em custos também? Com herbicida o custo diminui bastante. Que se a gente for fazer uma carpa mecânica nos pés, ele fica bem mais caro, né?
Então, com herbicida fica muito barato. A mensagem do pesquisador é clara: realizar o manejo da entrelinha só facilita a vida do citricultor. Para o manejo, para o trabalho do agricultor, enfim, do trabalhador rural, a presença dessa entrelinha com mato, né, com vegetação, ela colabora de alguma forma ou prejudica de alguma forma? Se ela for manejada corretamente, o que é corretamente? Deixar a linha sempre mais limpa, pode ser capinada ou com herbicida, e a entrelinha roçada, baixa, não atrapalha em nada, não interfere em nada. Quando o mato está alto, a vegetação intercalar está alta no meio, atrapalha, se for fazer uma colheita. Então o que a gente recomenda é manejar, não deixar ficar muito alta, sempre roçando. E tem os tipos de roçadeira que a gente tem recomendado também. E isso, de uma certa forma, ajuda, além de aumentar a produção, reduz o custo também? Reduz. O que a gente tem visto é o efeito da produtividade instantâneo. E você consegue reduzir também o uso de herbicida, porque você está uma barreira física para as plantas daninhas, né? Então o manejo, no geral, tem uma economia grande de insumo e também um aumento de produtividade. É isso que o produtor quer. O Técnica Rural de hoje fica por aqui. Para mais informações sobre este e outros programas, acesse o nosso site